Você sabia que alguns problemas de mordida, de assimetria ou mordida cruzada e respiração bucal podem ser resolvidos com a cirurgia de expansão de maxila? Acompanha no vídeo que a gente vai esclarecer um pouco sobre o assunto. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Yasuda, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Antes de começar, curta nossa página no Facebook ou se inscreva no nosso canal no YouTube, que a gente vai estar falando sobre alguns temas relacionados à minha especialidade. E hoje a gente vai falar um pouco sobre expansão de maxila. Você já ouviu falar? Na verdade, o que é a expansão de maxila? Tem pacientes que têm a atresia da maxila, maxila de cima, a mandíbula de baixo. E tem alguns problemas relacionados à mordida, à respiração, né? Eu vou explicar mais certinho. Como que é isso? O normal é o paciente, ele morder o dente de cima, ele cobrir um pouco o dente de baixo. Ele passa da arcada de baixo. Então o dente de cima, ele não morde de topo a topo. Ele morde passando um pouco na frente do dente de baixo. Os dentes de cima, então, eles são um pouquinho mais largos, né? A arcada é um pouquinho mais larga em relação à dentição de baixo. Quando a mordida está invertida, né? Às vezes a mordida fica invertida, a maxila fica menor. Pode ser porque o dente está inclinado ou pode ser porque o osso, a maxila, é menor. Muitas vezes porque a maxila ela é mais estreita. Então, o dente de cima ele não cobre o dente de baixo. O que acontece? Às vezes o paciente ele começa a ter uma mordida só de um dos lados, né? Além do céu da boca ficar estreito. O palato normal, o céu da boca, ele é uma parábola. Quando a gente tem essa maxila atrésica, fininha, a maxila ela fica ogival, ela fica fininha também. Ela não fica assim larga, ela fica mais estreita, mais fininha. Então, aí o que acontece? Além desse problema da mordida, facetamento de dente irregular, que vai desgastar só um lado e o outro não vai. Problemas na articulação a longo prazo, porque vai sempre fazer a mordida de um dos lados de um jeito, sempre de um jeito, porque não consegue fazer a mastigação equilibrada. E também o paciente pode ter dificuldade para respirar, porque a base nasal, a maxila e a base nasal é interligado, né? Então, o paciente não vai conseguir respirar adequadamente, vai ter uma dificuldade na passagem do ar. Então a gente faz essa consulta, vê esse diagnóstico, pede aquela documentação ortodôntica que a gente pede para antes de o paciente fazer a instalação do aparelho ou ver com o ortodontista. A gente pede a documentação e verifica se precisa fazer essa expansão de maxila ou não. A expansão, até certa idade, 16 anos, você faz com o ortodontista com o aparelho e somente o aparelho. Por quê? Porque o osso até essa idade ele é mole. Então o dentista vai colocar um aparelhinho lá no céu da boca e vai alargando, aumentando o diâmetro da arcada. Só que vai passando o tempo, o osso ele vai ficando mais duro. Então, se você vai usar o aparelho para expandir depois dos 20 e poucos, 30 anos, o que acontece? Ao invés de movimentar o osso, vai movimentar só o dente, o aparelho. Então não vai conseguir expandir, né, a arcada, a maxila. Então, nesses casos, a gente faz uma cirurgia para conseguir fazer com que a arcada aumente o tamanho dela. E como que é essa cirurgia? A gente faz na verdade, pode ser feito hospitalar ou pode ser feito em consultório. Isso aí vai depender muito do cirurgião, prática dele, experiência. Eu costumo fazer em ambiente hospitalar. A gente faz com assim, paciente sedado, dormindo, né? O paciente não vê nada, questão de geralmente, a maioria das vezes, 1 hora procedimento. A gente faz essa expansão cirurgicamente.
Como que é feito? A gente faz por dentro da boca. Um corte por dentro da boca, em cima dos dentes. Faz o corte do osso. Ativa o aparelho para ele expandir. Viu que ele está expandindo legal o osso, expandindo bem? Aí volta o aparelho, deixa ele na posição igual era antes, faz os pontos e o paciente vai começar a ativar diariamente, no dia a dia. Ele vai pegar uma chavinha, colocar lá no aparelho e vai ativando. Para quê? Para ir expandindo. E por que já não expande tudo de uma vez? Para ir formando o osso, aonde tem o corte, né? Onde soltou o osso. Se a gente já coloca já na dimensão, no lugar que a gente quer, às vezes não tem muita estabilidade. Então a expansão ela é gradativa. A gente faz o corte no osso e o aparelhinho que vai colocar no céu da boca, que vai fazer o resultado. Então você vai ativando ele de manhã e de noite, para ir expandindo gradativamente e devagar, para ir formando o osso ali naquela região. E quem põe esse aparelho? Na verdade, a indicação ela é ortocirúrgica. É o ortodontista junto com o cirurgião bucomaxilo. São os dois que vão conversar contigo sobre esta indicação. A maioria das vezes, o ortodontista ele vai instalar um aparelho grudado nos dentes e na mucosa. E algumas vezes o cirurgião que acaba instalando o aparelho, que é só no osso do céu da boca. Quando fazer uma indicação ou outra? A maioria das vezes usa o aparelho feito pelo ortodontista. Aí faz a moldagem, faz o modelo de gesso, confecciona o aparelhinho, instala o aparelho, aí vai para a cirurgia. Só que tem casos que às vezes o dente ele tem pouco osso, ou tem menos dente para fixação do aparelho. Então, alguns casos que tem pouquinho osso para segurar o dente, ou a raiz do dente já não está tão boa, que pode forçar o dente, aí a gente põe o aparelho na hora da cirurgia no céu da boca. E qual que é o benefício? A questão do alinhamento dos dentes, como eu disse, né, você vai conseguir melhorar o alinhamento dos dentes, melhorar via aérea inferior. A maioria desses pacientes, quase a totalidade, vai relatar melhora na respiração, porque vai expandir a base nasal também. Menos problema articular ao longo do tempo, né, porque a gente vai permitir que o ortodontista, faça o alinhamento certinho dos dentes e que tenha um equilíbrio na mordida, né, depois de terminado o aparelho. Então, instala o aparelho, fez a cirurgia, começa a ativar lá gradativamente, lá uma semana, 2, e estabiliza, deixa ele quietinho. Quanto tempo ele fica lá? 90 dias, 3 meses. E depois de 90 dias, faz a instalação do aparelho convencional, aqueles que vocês estão acostumados a ver, com bracket nos dentes. Tá? Então, depois desse aparelho, ativou, terminou a ativação, 90 dias para começar a movimentação dos dentes com o aparelho convencional. Tem caso também que o paciente acha que é a expansão de maxila, porque a mordida está cruzada, mas a gente tem que avaliar também os modelos, como eu disse no começo, o modelinho do gesso. Por quê? Porque tem caso que o arco ele já tem uma largura boa, então a gente precisa, no caso, avançar a maxila. Tem casos que é a cirurgia ortognática que vai resolver. Então, por isso que a consulta, né, esse nosso bate-papo aqui nunca vai substituir, né, uma consulta com médico ou dentista, para você esclarecer melhor a respeito do problema, tá bom? Outra coisa é em relação à expansão da maxila. Quando for ativando o aparelho, você vai perceber que vai ficar um diastema. O que é um diastema? Aquele espacinho que fica nos dentes da frente. Tem gente que tem naturalmente, mas depois da expansão vai ficar um diastema, esse espaço entre os dentes, que o dentista do aparelho vai fechando. Depois, quando for
fazer a movimentação com o aparelho convencional, aquele aparelho de bracket. Então primeiro faz a expansão, vai ficar um espaço do diastema aqui na frente, entre os incisivos, que depois o ortodontista vai trabalhando esse fechamento. Ou fechar natural, ou depois distribuir os dentes e colocar resina. Isso aí vai depender também do tamanho dos outros dentes, para saber se vai conseguir distribuir naturalmente ou se vai precisar fazer algum fechamento com resina. E em relação à recuperação, a gente faz a cirurgia, faz o corte na gengiva lá em cima, aí você vai sair do centro cirúrgico, vai ficar no quarto. Geralmente naquele mesmo dia, ou no outro dia de manhã, um dia de internação, a maioria das vezes, aí você vai para casa já no outro dia cedo. A maioria das vezes é um dia de internação hospitalar. Pode ter um pouco de sangramento pelo nariz, né? Então assim é bom assim, manter a cabeceira alta, não forçar para suar, né? Não evitar esforço físico. Que eu sempre digo que o melhor remédio é o repouso. O paciente tem que fazer repouso pós-operatório, né? E ter paciência. Recuperação, ela vai levar em torno aí de uns 7 a 10 dias para ter um retorno de atividade. Isso aí também depende muito, né, do paciente para paciente. Tem caso da expansão que a gente só faz de um lado, a cirurgia, e tem casos que a gente faz dos dois lados. Mas essa média aí para o retorno de atividade em torno de uns 10 dias, 14 dias talvez. Pode ser talvez um pouco menos ou às vezes um pouco mais, tá? Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida em relação a este vídeo, pode escrever pra gente nos comentários do vídeo ou então no Facebook também, que a gente vai responder para vocês, tá bom? Um grande abraço!